Túlio. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 22 de outubro de 2009, quinta-feira. O verbete é 1363, 4 páginas, 42 logias e 8 máximas. O tema é Rede Interativa de Verpons, que é as verdades relativas de ponto. Ele é dentro da especialidade da verponologia. Agora, a rede interativa de Verpons é o conjunto de verdades relativas de ponta capaz de estabelecerem contatos entre si quanto ao conteúdo, potencializando a cosmovisão das realidades e para-realidades da consciência lúcida pesquisadora. Os sistemas reticulados de neo-ideias avançadas. As relações de semelhança, contiguidade e subordinação entre as Verpons. A inter-relação das neoperspectivas evolutivas da consciência. A entretecedura dos pensamentos libertários. O refinamento da tela das Verpons entrelaçadas. Os fios da urdidura conceitual. O mapeamento dos conceitos mais avançados. A treliça ideológica evolutiva. Agora, o zelo das correntes ideativas de ponta. O aprofundamento das abordagens interconscienciais por meio das redes interativas de Verpons. Redes aí está faltando um S aqui, ó. Eu acho que lá no original a gente já viu. É só rede, aí é plural. Agora, na argumentologia, nós temos uma taxologia com 28 interações entre neo-Verpons, capaz de demonstrar racionalmente a existência das redes interativas entre os fenômenos paraperceptivos, avançados e pesquisados no universo da conscienciologia. São 28 autores. E a frase enfática. A identificação dos componentes das redes interativas de neo-Verpons da conscienciologia expande a cosmovisão da consciência quando intermissidista, cognopolita, parapsíquica, proexista. Você obtém algum proveito teático da identificação das redes interativas de neo-Verpons da conscienciologia? Em qual linha de pesquisa? Porque neo-Verpons são as verdades relativas mais de ponta ainda, que são novas, que a gente está começando a pesquisar agora. Agora aqui, pergunta. Após o ECP1, que concluí no último domingo, entendi que devo trabalhar no sentido de amadurecer minha sexualidade. Tenho 30 anos, me projeto com certa facilidade quando vou dormir, tenho uma parceira que elegi como minha dupla evolutiva, porém ainda me sinto muito vulnerável aos assédios intra- e extrafísicos. Os professores me indicaram o ECP2 e a consciência terapia, que estou me organizando financeiramente para fazer no ano que vem. No entanto, não quero esperar até lá para tomar algumas providências. Gostaria de sua ajuda nesse sentido, indicando livros, exercícios, etc. Quero saber também como blindar meu ambiente de sono e intimidade com minha parceira. Olha, o melhor que você pode fazer é ler os nossos livros, aí eu ler a enciclopédia, que diz respeito a estado vibracional. Olha bem o que é o estado vibracional, como é que isso funciona. Isso vai te ajudar até lá. Agora, fazer o ECP2 vai ser bom, sim. Consciência terapia também vai ajudar muito. Sobre a questão do toque, o transtorno obsessivo compulsivo, tive toque durante 6 anos na pré-adolescência e me livrei pelo posicionamento e pela vontade. Depois de adulta, associei a origem do toque ao processo religioso e à superstição, onde uma entidade externa pune ou premia de acordo com o seu comportamento. Essa associação faz sentido? Olha, às vezes faz devido ao processo de repressão. O toque, às vezes, se vira um campo de concentração, seja doméstico ou seja religioso, ele pode ser provocado por aí. Né? Isso às vezes tem sua razão. Agora, de qualquer maneira, o seu caso era superficial, porque você superou isso ainda jovem, pequeno. Tenho 2 perguntas para seu comentário e esclarecimento.
Jesus Cristo pode ser considerado um super serenão? Não, ele não é serenão, nem mini. Ele estava começando, atualmente já não sabe o que é que ele está fazendo. Mas ele era um meninão, ele era um sensitivo em condições de desenvolvimento. Tinha altos e baixos, igual todo sensitivo jovem. E ele não chegou na fase da execução, né? Uma vida de 70 anos. Ele se matou antes. Agora, o sentimento de culpa e remorso experimentado após a dessoma é um processo inerente ao fenômeno da morte? Não. É um processo inerente à condição da pessoa, porque ninguém muda de uma hora para outra. Não existe esse negócio de mutação só porque a pessoa se olhou para ela, ela ficou com medo, mudou. Isso não existe. Quanto tempo, em média, sofre-se tal desconforto? Depende da pessoa, o que ela pensa, a intenção dela, de modo que é. Pode ser evitado em caso positivo, como? Mais um ano de vida. Tem uma técnica que chama técnica de mais um ano de vida, que é para a pessoa pensar isso e diminuir a melex. Melex é a melancolia extrafísica que dá na pessoa. Geralmente a melancolia extrafísica ela se dá e ela ocorre depois que houve a melancolia intrafísica, que nós chamamos de melim. Então a primeira coisa aqui, ó, no caso, era você fazer o conscienciograma, estudar as coisas aí, por exemplo, na Conscius, e ver a técnica de mais um ano de vida para fazer um levantamento, um inventário dessa sua existência. Com isso, você vai ter uma noção da sua realidade e vai evitar os excessos. Agora, eu queria falar uma coisa para vocês hoje, antes de tudo, que é aquelas orientações que às vezes eu dou aqui a meu respeito com vocês. Hoje eu quero contar um papo. Quer dizer, vou ser cabotino, imodesto de propósito. Às vezes eu posso contar vantagem. Então hoje eu vou contar uma. Por exemplo, eu sou o maior ecologista aqui hoje no tertuliário. Alguém vai dar o contrário? Sou o maior ecologista. Entre vocês, eu ganho todo mundo aqui. Por quê? Porque sou a pessoa ou a matéria mais degradável pela minha idade física. Vocês não têm uma matéria menos degradável, a minha já é. Está entendendo? Aquele negócio de uso já de, né? No fim das funções, etc. Tal. A minha é muito mais degradável que a de vocês. Sou mais ecologista ou não sou? Não. Arranje um argumento contra essa. Vocês não têm. Vem cá, eu te desafio, você é mais novo que eu. Não, mas isso não quer dizer nada. Mas o meu caso é o seguinte, a idade está aí. Agora, vocês não, tudo jovem, carne fresca. Não é isso? Vocês custam degradar. Eu achei que é porque eu sou cuido de mais bichos do que a gente. Eu fiquei achando que o senhor cuidava de mais bichos. Mas o processo todo é esse. Vocês estão entendendo? O meu argumento hoje de contar vantagem aqui é irrespondível. Eu acho isso terrível. Você que é o homem aí, você é o nosso magistrado aqui, ó. Hoje é você, ó, não tem mais nenhum outro. É você. Arranja um argumento, arranja um veredito melhor do que esse. Eu já chego por cima e vou sair altaneiro por cima. Não tem jeito. Está vendo? A gente tem que saber contar vantagem, viu, Dulce? É aquilo que eu falo. Tem que saber contar, viu, João? Mas veja, contar fatos a gente não pode brigar. Falando em fatos, Estados Unidos estuda implantar circuncisão contra a AIDS. Isso é uma loucura. Então, veja, aí vai julgar o cara no buraco mesmo. Já? Isso aí, ó, é para evitar a AIDS. Mas o cara que faz circuncisão, ele perde uma parte da sexualidade dele. A excitabilidade sexual perde por causa da glândula. E outra coisa, isso é mutilação, isso é coisa. Agora, veja, a influência dos judeus nos Estados Unidos está na cara que isso aqui é coisa de judeu. Hein? Não, é porque aqui eles estão falando. O governo dos Estados Unidos estuda implementar a circuncisão em bebês nascidos no país como rotina para evitar a disseminação do HIV. Também é analisada a possibilidade de indicar o procedimento a heterossexuais com práticas sexuais de risco, hábito cuja definição ainda está em discussão naquele país.
Os norte-americanos baseiam a proposta em estudos realizados no Quênia, na África do Sul e na Uganda. Esse trabalho mostrava que os heterossexuais circuncidados têm 60% menos chance de contrair o vírus da AIDS em comparação com homens que não passaram pelo procedimento. Quer dizer, então daqui a pouco o negócio era cortar o pênis de todo mundo, que aí melhoraria mais. Não é isso? Que besteira é essa? Quer dizer, onde é que está a cabeça desse povo? Agora, sabe o que é isso? São os judeus que querem defender o processo que eles fazem lá há 5 milênios. Isso é uma loucura. Estados Unidos, eu falo para vocês, que é comandado pelos judeus, está aí a prova, o processo. Quem quiser ler, tem muito mais detalhes. Eu vou parar por aí, porque não adianta. Agora, isso acaba com a sensibilidade da glândula, que é a cabeça do pênis. E a excitabilidade da pessoa, o processo sexual, vai para o espaço. Por isso que tem aquele livro que é a Enciclopédia da Sexualidade Judaica, que eu falei para vocês. Estava, a última vez, parece que era $22. Então, um livro todo bacana, de capa dura, tudo arrumadinho. Você abria só página em branco. Quer dizer, não tinha nada. Isso é a piada que eles mesmos fazem. Isso é nos Estados Unidos. Feito por eles. Então, vocês vejam, eles vão piorar mais ainda. Eles querem que todo mundo entre no judaísmo. Quer dizer, totalmente errado. Esse negócio do Quênia, isso é bobagem. Isso aqui. Possivelmente, por que agora, se eu estivesse lá, ao meu argumento agora, perante o juiz, eles falam que no Quênia 60% menos chance. Por quê? O cara não fez sexo nenhum, porque perdeu toda a sensibilidade sexual. Bonitinho. Que é isso? Agora, vocês estão vendo como é que é a lógica dos fatos? O que você vai fazer com esse povo? Agora, não é terrível isso aqui? Outra coisa, telepatia. Mecânico diz ter criado o carro que abre as portas para telepatia. Alguém leu isso? Aqui, mostra ele o carro que ele arranjou, ó, o carro dele, pequenininho, tudo, tem a foto, tem os negócios tudo, está na internet isso aqui. Agora, esse aqui eu quero ver o que é que ele fez, isso eu não sei. Estou só dando a notícia. Cambojano desenvolveu o modelo 33-3-20-10 em casa. O carro foi apresentado por ele na sexta-feira. Quer dizer que é uma grande coisa se isso é realidade. Agora, outra coisa mais chata aqui, da gatologia para vocês. Gata que toca piano chama atenção em cidade americana. Felina aprendeu a tocar ao observar os alunos nas aulas. Gata chamada Nora mora com a sua proprietária na Filadélfia. Está aí ela tocando piano. Gata chamada Nora aprendeu a tocar ao observar os alunos durante as aulas. Você sabe que gata, ela é muito viva, ela olha detalhes, é como se fosse negócio de mãe, isso aqui é possível mesmo. Agora, só não estão falando aqui o que ela toca. Já tem? E tem música mesmo? Tem alguma? Tem alguma? Tem. Como é que é? Uma dessas aqui eu vou levar até para a Graça ver, que ela vai gostar. Agora, piano, hein? Foi longe. Quer dizer que então tem disco dela. Você já conhecia então o assunto? Está vendo? A situação é séria, muito séria. Professor, sim. Aqui na página 72, sim. Na taxologia, eu gostaria de perguntar sobre o item número 6. Número 6, interação, autopensenidade evoluída, consciência. Isso. Isso aí é só para vocês, eu não entendo. Eu só falo porque eu tenho notícia do assunto. A autopensenidade evoluída, ela é aquela que o senhor fala que tem... A autopensenidade é essas coisas que eu falo para a pessoa pensar grande dentro da cosmovisão. Se ela caminha para isso, ela vai acabar começa a ter os fenômenos elementares de cosmoconsciência. Vai chegar um ponto que ela vai ter maior, ela vai ver o que é consciência. Então, o caminho para a abertura é a cosmovisão. Cosmovisão, cosmoconsciência. Agora, de uma certa maneira, a pensenidade evoluída, se a pessoa é mais sistemática, por exemplo, o seu trafora da mega sistematização. Mas não é isso não.
É aquela que não pensa mal dos outros, que faz assistência sem parar. O caminho é semi-consciente, mas teleguiado, autocrítico, é por aí. O senhor trouxe algumas tertúlias atrás o aspecto da convivência que o senhor desenvolveu lá no internato. Eu gostaria que o senhor aprofundasse quando, lá atrás, na sua juventude, o senhor começou a valorizar essa mega sistematização, essa organização. O meu problema eu comecei porque lá no internato era gente mais ou menos da minha idade. Sim. Um pouco mais, um pouco menos, mas a maioria. Nós éramos 36 ao todo. Mas, antes disso, o meu problema era com pessoas de idade. Então, por exemplo, o primeiro cara que eu comecei a entregar marmita na casa dele, ele gostava demais de mim e me tratava bem. Sim. Logo em seguida, como eu já lia aquelas coisas todas, eles me incentivavam muito o negócio, porque eu comecei a entregar marmita com 5 anos de idade. Agora, o que se passa? Todo mundo confiava em mim, esses caras, e eu gostava deles. Quando eu fui começar com o processo, por exemplo, da minha biblioteca, teve o irmão do meu cunhado, concunhado meu, irmão, do homem que casou com a minha irmã, ele era irmão dele. Uhum. Ele me chamou na casa dele, ficou sabendo que eu estava começando com a minha biblioteca, e colocou uma mesa enorme, daquelas de fazenda, cheinha de gibi, e me levou lá. A hora que ele levou, eu virei e falei assim, então, mas o que é isso? Você vai me dar algum desses? Eu falei assim, não, você pode levar tudo para a sua biblioteca. Eu só faltei desmaiar, que eu nunca desmaiei assim por causa disso, porque eu já desmaiei porque eu estava doente mesmo ou qualquer coisa. Mas ali, né, fiquei besta com aquilo. Tudo. Só a viagem que eu tive que fazer para carregar os gibis foi um problema. Foi o dia inteiro carregando gibi. Agora, aquilo era dinheiro puro, ouro puro para mim. Por quê? Com os gibis, eu trocava por dinheiro, eu trocava por livro. Eu fazia mais a biblioteca. Você está entendendo como é que é? Tudo eu fazia a permuta, a catira, o escambo, a troca, a permuta. Entende? Sim. Então, aquilo foi o máximo. Agora, veja. Essas pessoas, igual o Luiz, esse povo todo, era tudo mais velho do que eu. Mas eu já tinha muita noção de avaliar as pessoas, para saber quem é que era bom, quem é que não era, quem é que tinha boa intenção, quem é que não tinha. Devido às coisas que eu fazia, eu já começava a analisar quem era. É tanto que eu sentia muito quando determinada pessoa morria por acidente, uma coisa qualquer, que era gente boa, né? O jeito foi esse que me ajudou muito, que chamava Zé Vitoriano, morreu num desastre de avião. Aquilo a gente tinha pena. Esse homem devia estar aqui para melhorar as coisas. Tá? Então, isso tudo me chamou a atenção, já na infância. Mas já era a classificação de pessoas. Entende? E outra coisa, quando eu tocava nesse assunto de categorizar as pessoas, o povo achava ruim isso. A gente não faz isso, meu filho. A gente faz isso com gado. Pessoa não se faz isso. Agora, naquela ocasião, ninguém tinha ideia do que era psicologia, nada disso no interior. Né? Mas eu insistia, não, a gente tem que ver, a gente tem que classificar o povo. Uma das palavras que eu usava mais era classificar. Agora, eu olhava isso tudo. Havia no Tico-Tico uma seção chamada Gavetinha do Saber. Gavetinha quer dizer, você puxa a gaveta, tem o saber lá dentro. Era isso que eles queriam mostrar. Agora, o negócio já tinha os design doidos naquela ocasião. Então, o título lá, o cabeçalho, Gavetinha do Saber, estava escrito tudo atrapalhado. Então, eu não sabia o que era aquilo. A primeira vez que eu fui ler, eu falei assim, Gaventina? Então, eu cheguei para minha mãe e falei assim, o que quer dizer esse negócio de Gaventina? Eu disse, meu filho, não existe essa palavra. Então, o que é isso aqui? Eu falei, é mesmo, tá. Era todo devido ao desenho nas coisas, não dava para você ler direito. Mas isso é gavetinha que você quer falar. Gavetinha. É uma gaveta que aí você tem o conhecimento lá dentro, é o saber, a sabedoria, etc. Então, ela vira para mim e fala assim, ó, nessa revista, uma das melhores coisas que tem é você ver sempre essa página da gavetinha do saber. Só isso já vale a revista. Isso era um tipo. Então, veja, isso tudo era a minha vontade, ansiedade de entender as pessoas fazendo
vamos dizer, o cotejo, o confronto. Agora, ó, aonde é que isso começou na minha vida? Foi a hora que apareciam os caras que tinham morrido lá do cemitério, na hora que eu estava tocando a saudade, a valsa da morte, aquele negócio todo. Entende? Ali aparecia aquele povo, eu falei assim, não, mas qual a diferença desse povo com a turma daqui? Agora, era duro você comparar, por exemplo, o cara que morreu, que apareceu com aquela cara lá de... Você está entendendo? Não era de paisagem, mas de cemitério, uma turma que estava tocando lá, etc., as músicas e tal. Agora, eu queria saber a diferença de uma coisa com outra e tal. Lá pelas tantas, um dia eu cheguei para minha mãe e perguntei, minha mãe, o que é que faz o Tanaka nascer com aqueles olhos e o fulano lá, que é espanhol, com aquela cara que ele tem, que é diferente da gente? O que é que faz isso? Lá foi minha mãe explicar as noções do que era o processo. Entende? Nascimento, como é que era o negócio para mim, da genética. Agora, ela gostava disso, ela estudava tudo. Você está entendendo? Então, isso aí, quando eu cheguei no internato, eu já tinha 12 anos. Eu já tinha tido as aulas com o Vicente Lopes Pérez, já estava bem mais maduro, entende? Perante os outros alunos, o meu amadurecimento com 12 anos já tinha mais de 20, perante os outros, se você fosse comparar, entende? Isso me ajudou. Professor Valdo, Fala. o senhor poderia ampliar na taxologia o item 21? Que número? 21. 21. Interação, personalidade consecutiva, grupo, carnalidade. E a verpom? O que eu quero E o dizer é o título? seguinte, a personalidade consecutiva, você sabe o que é? É aquela que você viu numa vida e vê na outra. Aonde a gente encontra a personalidade consecutiva mais fácil é dentro da grupo, carnalidade, mas da família, é o consanguíneo. Aqui, então, eu estou pondo grupo, carnalidade, mas o negócio é consanguíneo. Por exemplo, meu irmão, meu filho. Você está entendendo? Assim eu tenho um monte, eu já vi. Agora, a relação... O caso do meu pai numa e na outra. Tá. E a conexão com a rede interativa de verpões? Como é que é? Conexão? Com o título do verbete de hoje, a relação com a rede assim, interativa. A rede interativa de verpões. Primeiro, você identificar uma personalidade consecutiva, você quer mais verpão do que essa? Ou alguém aí vai dizer que não é? Hein? Isso é uma verdade relativa ou não? Você que dá briga lá, policial de todos os tempos, etc. Você não acha? É uma verpão. Agora veja, isso é um. Isso. Agora vamos ver. Na minha família, parente meu, que eu conheci, pensa bem, a rede está começando, ou ela, uma coisa puxando a outra. Entendi. E as consequências disso, você vai estudar, e a genética, a paragenética, o que é que foi, qual a diferença, o problema da somática da pessoa, só o estudo da paragenética é outra verpão, enorme aí dentro. Gente, eu que não posso abrir o jogo de tudo que é que eu sei desse negócio. Muitos de vocês não veem, quer dizer, minha elegologia é horrorosa. Mas agora o que se faz? Pois é, não, seria uma rede patética, perplexa, você está entendendo? De chamar a atenção. Agora, uma hora nós vamos abrir mais o jogo de certas coisas. Pode ficar à vontade. Mas é preciso ver, a gente tem que sempre ver as vítimas, ou seja, os papéis que eles desempenham, vocês estão de acordo. Eu não abro o jogo à toa, eu só abro quando tem. Abriram um amparador, alguma coisa que indica que a gente tem que falar. Mas eu quero o seguinte, você entendeu os elos? Entendi. Agora, ver, ponto. Agora, o ideal disso, nesse caso aí, é só neoverpon, 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 neoverpon. É uma loucura isso. Agora, outra coisa, tem aquele cara no Rio que chegou para mim e falou assim, mas Valdo, se a gente for seguir tudo que é que você fala, o mundo é outro, assim é. Pior é isso, é que é. Ó, não precisa seguir não, segue no seu mundo, repita suas vidas anteriores. Faz milênios que você está assim. Beleza, vai nessa. Acomode-se, eu vou te dar uma rede.
Deita na rede e fica de barriga para cima. É uma saída. Agora eu falei com ele, põe uma rede dentro de casa, porque assim você põe o ar-condicionado. Lá fora não dá para pôr ar-condicionado no tempo. Não adianta fazer que não dá certo, já estou te explicando. Não, senão o cara vai colocar no caramanchão que não tem parede e põe o ar-condicionado, não fonôncia. Mas já você entendeu aí, então? Entendi. Cara, é que eu tinha feito associação com a GESCOM da consciência. Não, agora faz aquele seu quadro familiar lá e compara com o meu. Vamos ver onde é que tem mais verpom. Você já tem algumas com você é obrigado a reconhecer. Mas veja quem é que tem, como é que é a situação. Examina. Há muita coisa debaixo da ponte, água que ainda tem que passar para a gente entender para onde vai esse rio. Tá certo? Pode falar. Na página 71, professor Valdo, ali no Interaciologia, a interação Megatrafor-Mater Pensene. O senhor podia falar um pouco mais sobre? Olha, isso aí eu tenho falado muito. Tem outros verbetes que nós temos falado nisso. Quando a pessoa chega no nível em que a maior virtude que ela tem já foi estruturada e funciona dentro do Mater Pensene, mostra que ela tem um nível de lucidez mais amplo e ela também está errando menos. Então, o caminho de vocês próximos, se vocês ainda não estão, vocês têm que chegar nessa. Veja bem, o seu Megatrafor, ele tem que ser o mesmo Mater Pensene. Então, por exemplo, uma das coisas que vai acontecer com vocês é isso. Muitos aqui, o Megatrafor que vocês vão entrar vai ser o da interassistencialidade. Tem lógica? Então, esse talvez seja assim, aquele mais comum de vocês. Agora, vocês já notaram que eu falo sempre os mesmos temas, mas as nuances são outras. Vocês já viram, né? E o de profundidade é diferente. Os detalhes são outros, a feição é outra, o flanco da abordagem é outro. Você já notou, né? Esse aí, por exemplo, eu já falei aqui, eu falo isso faz vezes, esse aí já tem uns 5 anos que eu estou falando aqui na Tertúlia. Agora, nós falamos de outras coisas aqui junto, que às vezes eu uso isso como um trinômio, tem outra coisa que eu falo, que é o Mega Pensene, da pessoa que ela usa mais, o Megatrafor e o Mater Pensene, mas às vezes tem outras coisas do interesse dela. Tudo que é grande eu coloco junto. Às vezes eu toco nesse assunto também. Se de ver aí o que é. Por exemplo, se uma pessoa tem um macrosoma, é o outro mega que entra aí. Entendeu? Macrosoma, Megatrafor, Mater Pensene. Agora, o caminho de vocês, inevitavelmente, é isso, porque todo mundo aqui vai ser desperto. Para chegar nesse processo, a interassistencialidade vai predominar. A hora que a interassistencialidade predomina na vida da pessoa, todos esses conceitos básicos de evolução, eles vão aparecer e também vão predominar. Não tem lógica? Faz sentido, tá? Valdo, o conscienciês, eu posso dizer que ele é já em si uma rede interativa de verpons que funciona assim? E outra coisa, bem alta, né? Você está nivelando por cima, quer dizer, uma coisa que extrapola tudo. Né? Ele deve funcionar assim, né? Direto. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é preciso entender o que é o conscienciês para entender como são esses atributos mentais somáticos do serenão que nós não temos. A gente tem que começar a entender isso para poder entender os atributos. Esses neo-atributos, esses atributos mais avançados que nós não compreendemos, a gente nem tem uma concepção disso, como é que é. Que na verdade, quer dizer, o conscienciês para mim não deixa de ser materiológico, mas tem uma ideia. Não, e assim, para nós ainda são inconcebíveis. Nós ainda não temos capacidade de conceber. Agora, a gente desconfia que tem. É aquele negócio do astrônomo. Ele viu, tem um planeta aqui, tem um Sol, um astro aqui, tem outro planeta aqui, então ele diz, não, aqui tem que ter um. Então é isso que nós sentimos aí, tem que ter coisa nisso. Você deduz, você sentiu o cheiro.
Você ouviu o galo cantar, mas você não sabe onde. Agora, uma segunda coisa. Aqui fala no 18 da central extrafísica. A central extrafísica, ela transmite praticamente só Nelverpons. A da verdade, não. 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 Seria Nelverpon para aquela pessoa que estão assistindo. Mas na média, não. Porque às vezes a pessoa, dentro daquela linha de conhecimento, ela está desfalcada, ela é fraquinha. Ela não tem muita experiência naquilo. Agora, a central extrafísica da verdade, ela atende aquilo que a pessoa precisa naquele momento evolutivo. Eles não querem saber se é mais avançado, se é menos avançado. Eles querem explicitar o assunto, para ajudar. Né? Mas quando fala aqui na 18, interação Nelverpon central, isso, ela existe, é uma intensidade grande das Nelverpons, por exemplo, da Conscienciologia, elas são das centrais? Às vezes são. Tem muita coisa que irradia de lá, né? É uma irradiação. É o eco, a ressonância de lá. Agora, tem muita coisa que vamos dizer, a central extrafísica da verdade faz, é a recuperação dos cons para a pessoa. Ela joga aquilo, a pessoa lembra, capta, e aquilo fixa de novo dentro da holomemória que ela está usando no momento. Agora... E aquilo não escapou da holomemória, ela já sabe o que é. Mas ela não capta, ela não está conseguindo fazer, entende? A consulta. Ela não usa na hora. A última coisa, as fontes de Nelverpons, quais são as principais? As fontes de Nelverpons, a maioria que nós precisamos, elas dizem respeito à evolução. É aquilo que a nossa evolução ainda não chegou lá. Então, por exemplo, toda vez que aparece um Nelverpon, é como se estivesse saindo da mateologia para a nossa realidade. Vocês estão entendendo, né? A mateologia é o obscurecimento. Então sai lá daquela escuridão e vem para a luz da nossa vida aqui, para clarear mais. Então é uma coisa que a gente já pode ter conhecido, mas que a gente não recuperou os cons, ou pode ser uma coisa totalmente nova. Agora, quanto mais a pessoa caminhar nessa vida, mais cons novos, além dos magnos, ela vai ter. Aí ela vai ter muita Nelverpon, de pontíssima, quer dizer, supernova, né? Coisa nova para ela. Porque aqui você falou que tem uma parte de, vamos dizer assim, Nelverpons, que não são do curso intermissivo nosso, nós estamos aprendendo agora. Né? Tem. Não, tem coisa que vocês aí às vezes não tiveram oportunidade no curso intermissivo para estudar. Como nós estamos passando um pente fino, eu já estou com mais de 1.500 verbetes. Mas isso agora já é um dicionário, né? Querendo ou não. Vamos dizer, a porcentagem que a gente está recebendo de coisas novas aqui é bastante? Já está sensível. Foi o que eu falei, faz muitos meses eu falei isso aqui, né? Que apareceu um dos nossos amigos, eu perguntei, falei, não, você já está num nível que já está razoável. Eles falaram para mim, perante o povo que sai da interlúdio para vir para cá. Você pensa bem, 1.500 verbetes, mas não são 1.500 ideias. Todo verbete tem quantas ideias? N ideias, um verbete. Né? São 1.500 verbetes. É um dicionário. E outra coisa, a gente repete muita coisa, mas tira as repetições. Você acha que teria, por exemplo, em cada verbete uma média de quanto? 20 ideias diferentes? Tem? Pois é. Então, quantas tem? 40 ideias? Vamos supor que tenha 40, mais 1.500, você tem aí quase 50 mil, né? 50 mil ideias básicas. Esse é um dicionário. Não pode falar que não seja. Esse 7 volumes aí, ó. E vai ter mais ainda. Esses 7 volumes aqui, ó, você chega perto assim, ele te queima. Você tem cuidado com eles. Eles estão quentes. Está cheio de Nelverpon, né? Está quente, queima. Tá bom. Mas fala. Eu queria voltar um pouquinho naquela interação Mega Trafor Mater Pensene,
Que assim, ó... Que número que é? É na Interaciologia, 71 página. É que o Megatrafor e o Materpensene são verpões, né? E só podia ter colocado naquela listagem lá. O senhor colocou aqui no verbete geral, aí a minha pergunta, eu acho até que eu entendi depois que o senhor respondeu para ela, mas que quando encontra o Megatrafor com o Materpensene, quando faz essa interação, a pessoa, como o senhor falou, tem um nível de lucidez. Uma pessoa tem um Megatrafor, ok. E aí a outra pessoa tem um Materpensene. Todo mundo tem Materpensene, então, mas ele não conjumina com o Megatrafor. Sim, mas assim, por que você colocou... Por exemplo, a pessoa tem um Materpensene que conjumina e que dá certo, está bem com interação com o Megatrafor dela. O que adianta? Então é nesse momento que a pessoa é capaz de estabelecer as redes interativas de verpões. Isso. Por isso que o senhor colocou ele no geral do verbete, é isso? Eu sempre procuro dar aquilo que pode explicitar mais e chamar a atenção. Porque a intenção foi essa. O senhor destacou daquela listagem da taxologia para poder... justamente isso. Fazer isso. Agora, essas interações que eu coloquei aqui também são chatas. Vocês têm que olhar que são fenômenos paraperceptivos, a maioria que está aqui. Por exemplo, esses fenômenos aqui, eu tenho que estudar esse verbete depois para fazer aquele curso que eu quero fazer dos megafenômenos. Aqui tem uma opção deles aqui dentro. Eu tenho que levar isso em consideração. A minha pergunta, então, era... Agora, tem uns horríveis aqui, a interação monopsicofônica e autobilocação projetiva. É um fenômeno dentro do outro. Então, a minha pergunta era mais ou menos nessa linha. O senhor destacou ele porque ele é o mais, o mais generalista, assim, nesse sentido de fazer a rede interativa. É isso aí, você pensou bem. Agora, aqui. Usar a energia imanente sem modificá-la, sem contaminá-la, seria sem colocar meus pensenes negativamente? Yes. Sure. Of course. Como posso definir uma pessoa que tem um bom equilíbrio? Quais características ela tem? Uma pessoa de bom equilíbrio é aquela pessoa que é harmonizada com a vida. Então, por exemplo, você não vai vê-la subindo pelas paredes, perdendo as estribeiras, ficando, dando crise, passando pelos 5 minutos, enfim, é uma pessoa harmonizada, tranquila, está nela, está na dela. Então, ela pode ter até hipertensão, mas ela não vai avançar nos outros, não vai para as vias de fato, né? Não vai dar trabalho para vocês, etc. Então, ela é mais tranquila. Então, isso começa assim. Agora, existem outras coisas para você ver o bom equilíbrio. Por exemplo, a experiência da pessoa, a justiça que ela tem nas suas ponderações, os pontos de vista e princípios que ela defende, que são mais fraternos, mais equilibrados, há mais justiça, mais democracia. Isso tudo mostra o equilíbrio da pessoa, né? O mais é ver as virtudes. É por aí. Tem um amigo que se desestabiliza quando vê um animal sofrendo e faz tudo para ajudá-lo. Outro dia mandou podar uma árvore sem perceber que tinha um ninho de sabiá nela. A sabiá não saiu do ninho e o podador podou sua asa sem ver. No final, morreram os filhotes e o sabiá está viva, sem a asa, presa em uma gaiola. Meu amigo custou se recuperar do ocorrido. Algum assediador pode ter usado a árvore para interferir no emocional do meu amigo? Ela não poderia ter voado, evitando o acidente? É melhor sacrificar essa ave? Não, eu acho que deve tratar bem da situação toda. Vamos com calma, vai devagar com isso. Agora, o problema é ver se está tratando bem. Agora, sabiá, o que é duro é que ele não é, você sabe, não é um passarinho de gaiola, ele não gosta, ele gosta de liberdade. Então, eu daria uma opinião aqui nesse assunto. Não faça gaiola para ele, faça uma galeria, faz um quadro, um quarto grande, uma gaiola do tamanho de um quarto e põe ele lá dentro. Isso é o melhor que pode ser feito. Quer dizer, em vez de gaiola, faz um gaiolão. Hein? Não, mas ele vai se sentir melhor com espaço. Por exemplo, a pessoa pode chegar lá, pega ele, põe daqui para ali, ele ficar. Mas tirar a grade, o sabiá não gosta de grade.
Agora, o que é chato não é isso não. O que é chato é que, possivelmente, aí precisa de ver se é a fêmea, como é que foi. Você já pensou se vem o outro e começa a cantar lá fora? Aí é que vai. Agora é época, eles estão cantando aqui sem parar. Está todo dia aqui. Ó. Hoje de manhã, a hora que eu levantei, estava lá. Agora, no quarto a gente fecha a janela, mas eu deixo, às vezes, tem um basculante no banheiro. A hora que vai, o basculante está lá, como tem as árvores no fundo do quintal, o que tem de sabiá nessa época é impressionante. Agora, a gente vê que de vez em quando tem um que domina o resto. Vem, você vê que tem 3, daqui a pouco fica só um. Não, aqui o ponto é meu. Não entra, não. Tem disso tudo. As pombinhas também fazem a mesma coisa. Aquela pomba fica rom, 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 rom. O mínimo é 14 vezes. Isso é o mínimo. 14. Quando ela está mesmo no auge da situação. Isso é a época da primavera, acasalamento, aquele negócio todo. Agora aqui. Esse mês de outubro estive visitando o campus IAC em Évora, Monte, Portugal. Oba! Gostei principalmente do projetário. Sei que um projetário estava projetado para ser construído em Foz do Iguaçu. Existe a necessidade de um projetário ser construído em Cognópolis? Se sim, quando ele será construído? Olha, quem está falando aqui é o Joaquim Pose, meu amigo, lá dos Estados Unidos. Ele foi lá para ver, ó. Eu não sei se ele já conhecia o Wagner, né? Você deve ter conhecido o Wagner, vê aí como é que é, Nancy, que é gente de São Paulo, você também conhecia o povo de São Paulo, mas é o Joaquim Pose. Agora, então, veja, o problema é que nós queremos construir, ao todo, no início a gente falava em fazer no mínimo de 40 a 50 laboratórios. Nós fizemos só 17 até agora, nem a metade a gente não chegou lá. Agora, hoje, eles já estão fazendo o serenário pela Asimbex. Então, como já tem outras ICs, essas ICs vão fazer outros laboratórios. Então, nós estamos esperando para ver como é que é. Agora, o projetário vale a pena fazer em vários lugares para ajudar os outros. Agora, o Wagner já tinha mesmo falado com ele há muito tempo, para ele pensar bem no projetário, que é uma coisa séria, que vale a pena. Então, ele fez, e o povo tudo está falando a favor. De modo que, teletertulianos, vão a Évora Monte, em Portugal, e veja o projetário lá da IAC. Vale a pena. Agora, gente, eu tenho aqui a minha listagem para dar para você, dessa vez de 25 palavras, faltando no dicionário do AIS, edição 2004, que é a minha. Listadas em ordem alfabética. Está aqui para você. Com meus cumprimentos, você mandar para o nosso amigo. São 25 palavras. Se vocês quiserem ver, uma boa parte delas são novas, mas tem algumas que não são, não. Se quiser ver, está aqui. Toma aí. Professor, sobre a reprodução intrafísica, sim. Eu estava pensando o seguinte, se nós formos pensar daqui a alguns anos, com certeza existem maneiras de viver que estão relacionadas com as neoverpons que nós ainda não descobrimos, né? Sim, isso tem mais, né? Sim. Tem mais coisa que nós não conhecemos e menos coisa que a gente já conhece. Uhum. O que predomina é o que a gente ignora. O que o senhor acha que faria as pessoas conseguirem ter ideias mais avançadas em termos de reprodução da realidade intrafísica, melhoria? Tudo que a pessoa começa a ter dessas ideias mais avançadas, que mexe com a multidimensionalidade, amplia tudo de bom na vida dela. Que ela vai começar a ter mais o código pessoal de cosmoética, ela vai apurar o código, ela vai ter mais equilíbrio, ela vai olhar o prioritário do ponto de vista evolutivo, ela vai querer cumprir os dados da sua PROEX. Enfim, ela vai acertar muito mais do que antes. Isso é sério. Você está entendendo? Então, as verdades relativas de ponta, essa que nós estamos falando, eu falo de ponta, quer dizer que são de vanguarda, mais novas, recentes, e a maioria delas diz respeito à parapsiquismo, cada processo de evolução. Por quê? Você não vai falar o rebarbativo, aquilo que é o comum, sim, aquilo que já de todo dia, tem que ser a coisa que transcende.
Então há muita verdade relativa de ponta já no nosso material. Não tem outro jeito. E tem que aumentar. Isso aí é só para começar. Aqui. Gostaria de retornar ainda à página 71, naquela interação Mega-Trafor e Mater Pensene, que o senhor colocou a interassistencialidade. O que eu queria perguntar ao senhor por exemplo, a interassistencialidade de uma pessoa que faz TACOM por muito tempo, quando ela está começando a fazer TARES através dessa interassistencialidade, vai gerar, por exemplo. Vai gerar sofrimento, mal-estar em ambos, tanto no assistente quanto no assistido, dentro da convivialidade. Não vai. Não? Modo algum. Quando o assistido não entende que as coisas não podem ser feitas por ele. Você ajuda de qualquer maneira. Quem não entende assistência, ajuda sempre. Ajuda mais ou menos. Se o assistido entende assistência, a ajuda vai ser maior. Se não entende, vai ser menor, mas sempre ajuda. Não existe isso que você está falando aí. Porque muitas vezes, por exemplo, quando há uma vivência de TACOM, digamos assim, família, conviviologia, o assistido está acostumado ao assistente fazer as coisas por ele. Quando o assistente deixa de fazer, tentando reeducar, para que ele possa aprender a não repetir, isso gera sofrimento. A TARES é a tarefa do esclarecimento. Quem esclarece, a pessoa ela cresce por si mesma, ela não fica na dependência. Não existe esse negócio de assistência interminável, não. Isso é dependência, a pessoa está dominando a outra, está errado. Isso não é assistência. Então faz a TARES e acabou, né? Isso é coisa da máfia. Tá, então faz e acabou. Como ele vai entender da nossa família, a Cosa Nostra, isso é máfia. Então, professor, o procedimento dentro assim, do convívio da família... Aqui o convívio mais sério é o da TENEPS. Pense na TENEPS. A pessoa quis começar a fazer assistência para valer. Lá, chega num certo ponto, se sente já com força para fazer a TENEPS. A coisa, então, vai caminhando diferente. Aí, daí a pouco, a interassistencialidade vai fazer parte da vida dela. Todo dia ela vai se dedicar ao processo de assistência. Veja, por isso que eu falei sobre a interassistencialidade. Daí a pouco, a vida dela já vai caracterizar pela interassistencialidade. O Mega Pensene dela, todo dia está pensando naquilo. Como é que é? 50 minutos pensando em assistência? Isso é muito sério. E outra coisa, você sabe que não é só 50 minutos, porque tem o antes e tem o depois da TENEPS. Bom, professor, obrigado. É muito mais. Né? Valdo. Sim. Valdo, antes de vir para cá, eu estava em casa vendo o início da tertúlia e queria refutar aí uma coisa que você falou. Sim. Não sei se eu entendi certo. Você disse que é a consciência mais ecológica porque tem o soma mais degradável, é isso? Degradável, não é? É degradável. Então eu queria refutar isso pelo seguinte. Hoje tem muitos pesquisadores estudando uma relação que é entre a idade cronológica e a idade biológica. Sim. Essa semana mesmo, você mostrou exemplo aí. O Armindade já falou disso, mas não tem, mesmo assim eu ganho de você. Não, deixa eu falar, Valdo. Então, o que acontece? Eu estou mais velho. Existe um teste que você faz lá e você identifica a idade biológica da pessoa, embora a cronológica seja altíssima. Eu sei. Se bobear, eu tenho 25 anos menos que você. Se bobear, eu tenho uma idade biológica até maior que a sua. Só as costas da mão, eu ganho de você. Então, você já pode analisar toda a minha anatomia. Eu já não tenho mais pele. Aqui, está aparecendo psicossoma na minha mão. Eu tenho uma consciência ecológica maior do que a sua, eu penso. Né? Porque eu acho que eu estou mais deteriorado do que você. Não está. Não, aqui, ó. Gente, é só olhar a minha... Aqui, ó. Então eu acho que você olha errou as costas da minha mão, que você vai ver que não é. 77 anos pesa na balança. Agora, ó, desse isenta todo, depois que a pessoa tem dos 40, aonde aparece mais firmemente é nos 70. As minhas coisas aos 70 apareceu bem no processo da idade, as coisas, uma opção de coisa que tem. Se eu fosse contar aqui todos os detalhes, isso é impressionante, porque eu que sempre estudei o processo de corpo, vida, sobrevida, etc.,
Então eu digo, não adianta você vir que não tem. Eu aqui sou o maior ecologista aqui, ó. A controvérsia. Hoje já não tem ninguém aí de mais idade. Não adianta vir, ó. Não adianta vir, ó lá. Ele está mais firme do que eu. Há controvérsias. Há controvérsia, ok. Mas eu acho que não é, não. A gente permite que nós estamos na democracia, né? Mas agora o processo é esse. Vocês não são degradáveis. Todo mundo aqui vai passar de 100 anos. Isso aí é um negócio muito sério. Sr. Valdo. Quem é que está bem? Você pode falar. Aqui na pensenologia, o senhor podia comentar mais a urdidura dos neopensenes multidimensionais? Como é que é? A urdidura... A urdidura dos neopensenes multidimensionais. O problema todo é o seguinte. A urdidura é o processo do tecido. Como é que você vai crochetar os pensenes que você tem? É crochetar. O nome popular é crochetar, sabe? Vamos crochetar esse acordo, entende? Vamos fazer crochetar o processo, a tratativa política, crochetar. Isso aí não é para qualquer um, não. Isso era muito usado em Goiás, por exemplo, na década de 50. Tinha um cara que chamava até de crochetar, porque ele só falava em crochetar. Ele chegava assim, ó, hoje eu queria crochetar com o negócio das laranjas. Tudo ele punha crochetar. Isso era a minha infância. Eu lembro disso como se fosse hoje. Mas é que lá era muita gente que fazia crochê. Até homem fazia crochê. E outra coisa, não era homossexual. Macho. Tinha disso. Porque você sabe, crochê, negócio de agulha, em vez da pessoa estar tomando remédio para ficar tranquila, ela vai, aquilo coloca a pessoa tranquila. Quando ela consegue fazer, quando ela não fura os dedos, porque às vezes ela está tão atrapalhada que não dá. Então, quando ela consegue crochetar, é porque já que vai melhorando, a pessoa melhora. E há muita gente que tem o hobby de crochetar para ficar mais calmo. Tem um problema com o maridinho, daqui a pouco está nas agulhas. Entende? Então, você está entendendo aí o que ele quer dizer? Na página 72, eu podia comentar na taxologia, o item 13? 13. Interação holopensene pessoal forma holopensênica. Veja bem, holopensene pessoal e a forma. A hora que tem uma interação dessa é uma coisa muito séria, porque potencializa consigo a pessoa. Entende? Ela entra numa forma que ela já viveu ali, aquilo tem raiz. É uma acumulação de reações que o ambiente vai ajudá-la. A mesologia vai enriquecê-la. Você entendeu o que quer dizer? Então isso é a rede interativa de Verpons. Primeiro, o Verpons, o holopensene. O que é o holopensene? Isso que nós falamos não é só falar que é a mesologia, que é o ambiente, que é a atmosfera de vida, não. O holopensene é uma coisa mais séria. Agora, depois, forma o holopensene, que não é mais sério, que é esse holopensene do passado e a pessoa morou ali. Ela teve residência lá, ou desenvolveu algum trabalho lá, ou, enfim, ela vivenciou alguma coisa naquele ambiente. Então isso, uma coisa, fortalece a outra, enriquece, amplia. Entende? É interação. É a rede interativa. Não é isso? Nessa mesma questão da forma, por isso que a gente vê pessoas que vão fazer cursos no exterior ou morar e encontram tudo aberto. Tudo utiliza, tudo, e só quebra a cara. Isso. É por causa disso, porque não tem forma. Tem que escolher. É isso. Professor, aqui, professor. Sim. O que você quis dizer com o paradoxo dos nós ideativos libertários, das neoverpões conscienciológicas, na página 71, em paradoxo... O paradoxo dos nós ideativos libertários, das neoverpões conscienciológicas. Primeiro, para a maioria, certas coisas que nós falamos aqui é um nó danado ideativo, a pessoa não admite isso. A hora que eu falo personalidade consecutiva, assim, está danado. Eu não admito esse negócio de reencarnação, então vai ter. Tudo isso que eu estou falando é um nó na cabeça dele. Agora, nós já estamos caminhando com o processo, a reencarnação ficou lá para trás. Nós já estamos falando em personalidade consecutiva. Então, você já está vendo uma pessoa da sua família renascida. Quer dizer, nessa vida,
E outra coisa, você não discute isso mais, isso é ponto pacífico. Olha o nó na cabeça da pessoa. Você está entendendo o nó? Agora, é uma neo-Verpont conscienciológica, mas que é um nó ideativo libertário. Está super claro, não está aqui para a gente esclarecer? Não está claro isso aqui? Está claro? E por que é paradoxo? Só pode ser um boboca desse aí, que às vezes tem 10 PhDs, já estudou na Europa por tudo quanto é lado. E isso que para mim é curial, ou é trivial, ou é um pensamento medíocre para mim, para ele é um nó. Ele não dorme com aquilo. E outra coisa, faz como já aconteceu com muitas pessoas. E combateu 40 anos. Quando chega, começa lá pelos 70, 80, 90 anos, começa a telefonar para mim. Já não está pensando mais. Tudo aquilo que era o nó, já está me dando um pouco já de ideia, porque vai dessomar, vai ter que saber alguma coisa. Tem um que não admitia nada disso, que uma vez virou para mim e disse: Valdo, você fica de olho que eu quero voltar para trabalhar junto com você. Fica de olho para ver se sou eu. Eu disse: vem cá, mas você só dava o contra nisso? Não entendi. Nada como um dia depois do outro, que a gente quebra a cara, né, Val? Vocês já viram. Agora, o que eu tenho visto disso, recentemente eu estava fazendo cálculo junto com o Loche. Tem mais de uma dúzia, nesses últimos 10 anos, depois que eu vim para cá, de personalidade desse jeito. Que aparece assim, com esses processos. Alguns nem chegaram aqui, só telefonaram, etc. Tal. Às vezes mandam. Vocês sabem, alguns aqui já viram, alguns que já estiveram aqui conosco, né, dessas pessoas. Alguns nem chegam, nem dá para chegar. Podia comentar um pouquinho a frase enfática? Hoje não, vamos lá. A identificação dos componentes das redes interativas de neo-Verpont, da conscienciologia, expande a cosmovisão da consciência. Quando ela seja intermissivista, quer dizer, fez curso intermissivo, da Cognópolis, que está aqui todo dia na tertúlia. Para a psique, que já sente estado vibracional, ou já está praticando até a tenebra. E já reconhece que tem uma programação de vida. Agora, por que elas expandem a cosmovisão? As neo-Verponts. A identificação. Que a pessoa vai começando a ver as coisas mais claras. Que é o processo da fenomenologia, a parafenomenologia. Por isso que eu quero fazer o tal livro dos megafenômenos, que é para clarear isso ainda mais e criar problema na cabeça de vocês poderem questionar. Vamos ver o que é que tem na frente, como é que é. Só aquelas nuances do processo fenomênico, entende? Então, veja, identificação dos componentes das redes, é o que a gente está fazendo. Você veja, a hora que eu falei aqui, o processo do holopensene. O holopensene do passado e o holopensene do agora. São duas coisas novas, simultaneamente, mas interativas totais. Uma coisa junta com a outra. Eles já foram embora. Os ladrões já foram embora, só levaram as joias. Está entendendo? Mas já foi tudo em paz, não aconteceu nada demais, não. Tá certo? Agora, eu só queria saber, a hora que ela telefonou, eles ainda estavam lá? Você não sabe. Então, pois é, porque aqui, a hora que eu falei aquele negócio, que eu peguei o papel, e deram um banho de energia e começou aquele toque. Houve alguma coisa. Por isso que eu estou perguntando. Então tá. Então, quer ser que entre os mortos e feridos todos se salvaram, tá certo? Nós estamos com o juiz aqui perto, é bom saber dessas coisas. A gente fez o BO com ele. Né? Mas olha, você entendeu o processo da frase enfática, ficar mais ou menos claro. Agora aqui, uma vez o senhor falou que foi uma pessoa projetada com um amparador e abriu o chakra frontal dele. E que daquele dia em diante ele teve clarividência de ver auras e mais dessas coisas. Eu gostaria de saber se é possível fazer isso com todo mundo que tem algum parapsiquismo inicial
e se a própria pessoa pode insistir e conseguir o mesmo em pouco tempo. Como é que se faz? Isso aqui já está querendo fazer um negocinho. Como é que se faz uma coisa dessa de uma hora para outra, ao invés da pessoa desenvolver gradualmente? Como se alcança médico para ter uma ajuda dessa? Primeira coisa, a pessoa que foi feito isso, ela já vinha trabalhando com aquilo há muito tempo, estava fazendo assistência. Precisava, devido ao problema, dela ser uma peça principal dentro de um mecanismo de assistência. Então aquilo não era só ela, era uma série de consciências que aquilo melhorou. E outra coisa, só faltava aquela gota para transbordar o copo, entende? Já estava no ponto. Chega no ponto que, às vezes, o amparador vai ajudar. Agora, para isso, a pessoa tem que fazer assistência. Ninguém desenvolve apenas para ver a Isaurinha tomando banho pelada debaixo do chuveiro. Lembra disso? Uma vez, no SCP-2, tive a sensação de que estava ouvindo em outro idioma. Veio à minha mente a informação de que era uma consciência não terrestre que falava comigo. Quando ela falava, minha cabeça vibrava muito, junto com a sonoridade estranha da voz, não entendi nada do que foi dito. O senhor poderia falar sobre isso? Olha, isso aí eles deviam estar desenvolvendo os seus processos dos sons intracranianos para fazer a sinalética. De lá para cá, você já andou fazendo alguma coisa para estudar a sinalética energética e parapsíquica sua? Isso aí pode ser alguma coisa de vibração. Por exemplo, pode ser vibração timpânica. É assim que começa. Porque às vezes o processo de tímpano tem muita relação com a fixação dos sinais parapsíquicos. Olha por aí, que é uma saída para você ver. Recentemente reencontrei um amigo do passado. Pouco se falou, muito se compreendeu. O nível de entrosamento mental somático foi quase instantâneo. E junto com isso, a Consim funcionou como agente retrocognitor. Ao me confrontar com a atual realidade dele, percebi melhor o que eu fui no passado. Bom, se ele é dos meus amigos raríssimos, não posso afirmar. Mas o fato é que logo após a visita dos maestros, que também pensam ter relação com o amigo, a rede interativa de Verpons é fato na prática para mim. Tenho a impressão de que em minhas vivências, os gaps entre os Verpons que o professor coloca na tertúlia e a vivência prática está diminuindo gradativamente. Como tirar melhor proveito evolutivo da situação? O que eu posso deixar passar nesse momento evolutivo tão sério e profundo? Olha, você já está caminhando. A coisa mais séria, eu que te conheço, é que você melhorou muito o seu processo de pensar antes de falar, pensar antes de fazer. Isso te ajudou demais no processo de desenvolvimento parapsíquico. Acho que atualmente você está outra pessoa, a maturidade melhora todo mundo. Agora, o que se precisa mais no desenvolvimento do parapsiquismo é justamente a maturidade consciencial. E é isso que você conseguiu. Essa pessoa hoje não está aqui, né? Porque ela está mandando mensagem de fora, não está aí não. Agora, antes de ontem, quando estava trabalhando a energia no meu quarto antes de dormir, senti um frio penetrando a minha têmpora esquerda. Sinto uma massa de energia mais densa, rígida, sobre o meu hemisfério cerebral esquerdo. Isso pode estar ligado a algum para-microchip? Não, aí tem uma série de condições que pode, é difícil de tirar qualquer indicação do assunto. O melhor é você anotar e ver o que vai ocorrer mais. Pode ser algum processo de sinalética, pode ser algum problema na sua cabeça, pode ser algum processo circulatório, pode ser algum problema neurológico. Isso tudo tem que ver com calma. Não tem outra saída. Eu vou guardar aqui o negócio que aconteceu. Já tem a data. Eu vou deixar isso aqui, que é dos fenômenos que às vezes ocorrem aqui conosco. Eu guardo esse material todo para ver o que dá mais tarde. Pode falar. Valdo, eu queria voltar ali na interpretação da frase enfática. Sim. A gente estava falando ali da identificação dos componentes das redes interativas de Neo-Verpons. Quer dizer, essa rede, esses componentes, seria como comparativamente, o alfabeto desse arcabouço que é a conscienciologia? Você pega a lógica de como se raciocina. Até um certo ponto. Agora, por isso expande. Ponha isso naquilo que eu gosto de chamar, a estrutura.
o mecanismo, entende? O arcabouço, aquele corpo e aquele componente que tem ali. E são peças que se unem. É igual essa corrente que está aqui, ó, é o elo que entrou na história. A hora que se pega, agora, veja, expande. Veja, existe um negócio que é bom você pensar para você entender isso mais. Por exemplo, tudo na nossa vida ocorre dentro de uma linha específica de conhecimento, coisa por coisa. Dali irradia, cria filhote, as filiadas, os afluentes do rio, aquela coisa toda. Mas sempre tem que seguir uma linha, tá certo? Essa linha, quando segue, ela também ocorre em matéria de Verpons. Você está entendendo? De ideias novas, de verdade relativa. Então, sempre que ocorre uma Verpon e vem outra, é lógico que tem alguma relação. Você não vai ter uma Verpon, um assunto aqui, ó, extremo aqui, e outra logo em seguida desse jeito. Porque isso, em vez de te ajudar, vai confundir tudo. Você nem vai ter cabeça para solucionar o processo. Então, sempre tem aquilo que eu gosto de chamar, que são as realidades prosêmicas, ou seja, aproximações simples. Next door, a coisa junto. Então, uma coisa puxa a outra, porque é o elo da corrente. Você não vai ter esse elo aqui e depois vai ter aquele outro elo lá, não. A tendência é os afins se atraírem. Falou naquilo, aquilo expande ao retorno. A lógica. Hein? A remissiologia dos verbetes tudo é feito disso. A remissiologia eu já faço na prática com esse objetivo. Você está entendendo? É de propósito. Outra coisa, você já viram a remissiologia desse? Só tem 10. Mas veja, a maioria é só sobre Verpon. E são terríveis. Ó, mega Verpon, neo-Verpon, neo-Verponidade, quer dizer, a qualidade do processo da Verpon, preço da Verpon, quer dizer, a pessoa entendeu o que aconteceu com ela, ela soube responder à Verpon que deram para ela, que chegou nela, a técnica da exaustividade, que é aí que entra, ó, logo em seguida, a transverpon, aquela que transcende o processo do conhecimento da pessoa, porque está trazendo cons. A transverpons traz os cons magnos para a pessoa. Agora, a verdade prioritária, que é isso aí. Agora, a verpon pura, o verponário. Na hora que você vê, nós estamos trabalhando aqui hoje, dentro da Conscienciologia, no verponário. É tanto que nós já fizemos até um curso de verponologia, não é, o Antônio? Foi um curso, né? Foi um congresso de verponologia, logo de cara, para chamar a atenção. E depois, faz aí outro, vamos fazer. Hoje tem mais, hein? Por exemplo, só esse verbete aqui, ó, já dá para alguém falar seriamente, opção de coisa sobre o assunto. Agora, ó, é só pegar na verponologia e ver no finding, tem muita coisa de lá para cá. Só aqui acho que tem 8 verbetes, ó. Nesses 10 aqui tem 8 falando de Verpon. Então, professor, nessa lógica de uma linha, é óbvio que cada consciência tem uma linha própria. Tem, e cada vida uma linha específica. Você está estudando direito. Um negócio grande, amplo. Você tem uma cosmovisão enorme assim. Na hora que você vai estudar, você é obrigado a seguir um viés, uma vertente específica. Para você chegar no todo, você tem que chegar na capital, mas antes você tem que ver as filiadas, até você chegar na mosca. É uma porção de gradações. Então, a lógica é de que cada especialista nas especialidades da Conscienciologia vão seguir linhas também específicas e, por exemplo, eu com parasitologia e por aí. Todo início, essa linha, ela é, vamos dizer, peremptória. Ela é dominante. Ela manda. Não tem jeito a pessoa fugir. Por quê? Ela tem que começar a ver as coisas pequenininhas. Então, ela tem que pegar um viés só uma linha, um veio. Entende? Para depois ela pegar as vertentes mais amplas. Então, ela tem que começar colocando primeiro o pé direito na pista. Foi o caso da projeciologia? Para ver se não vem carro. Senão ela vai ser atropelada pela ideia. Foi o caso da projeciologia, professor? É isso. Projeciologia eu fiz isso para o povo, para eles começarem a palpar o negócio com calma. Agora, hoje nós estamos trabalhando aí com 300 especialidades. Ela foi a primeira que a gente começou com calma, para não assustar o passarinho. Hoje mesmo eu fiz uma entrevista lá sobre a EQM,
sabe, de 1 hora, aí com a Mabel, o Chico, etc., que a gente falou nesse assunto aí da especialidade. Realmente, é um negócio sério. Que as perguntas lá eram todas básicas, entre a projeciologia, conscienciologia, EQM e as consequências disso. Eu tive que esclarecer isso tudo lá de manhã. Devido a situações diversas ao longo dos anos que faço a TENEPS, foi necessário mudar o horário algumas vezes. No momento atual, como já mencionei, estou passando pela enésima vez por uma crise existencial, tendo a minha lucidez comprometida. Até recentemente, meu companheiro vivia aqui comigo. O apartamento tem um quarto de sala. Por isso, optei por fazer a TENEPS na sala, que uso para dar consultas. Agora ele está trabalhando fora daqui e nos vemos a cada 15 ou 20 dias. Preciso retomar a técnica com qualidade, não quero e nem posso perder mais tempo. Pode me ajudar? Sim, vamos pôr energia no seu caso. Agora, o seu nome mostra que você tem muita força. Vamos pensar nisso. Seu nome. Pensa no seu nome. Eu estou falando é o primeiro nome, tá? A estrutura de tessitura das verpons, ou como está dito na fatologia, treliça ideológica evolutiva da enciclopédia, lembra a estrutura holográfica que projeta um monolito de ideias desta dimensão para a dimensão mental ou vice-versa. Qual o objetivo somatório ou imagem mental resultando desse holograma no holopensene planetário? Não, tudo que a pessoa pensa grande ajuda o resto, porque tudo tem repercussão. Eu faço isso, repercute no mar Cáspio, tá certo? Agora, tudo isso é importante. Quer dizer, se repercutir no mar Cáspio, pode coçar a caspa da cabeça, não é isso? Tudo é um problema da repercussão. Na vida tudo é assim. Então, vamos pensar bem. A treliça, a estrutura, a holografia, aqui, ó, monolito que ele escreveu, mas quase sempre eles gostam de falar monólito, às vezes, não é isso? Mas aqui está escrito monolito, tá certo? Pode ser, eu acho que aí tanto faz. Mas o problema todo é que é a dimensão mental. Agora veja, nós pensamos aqui para irradiar para o colo, mas na verdade não é essa não, é porque vem do colo para nós. Tem isso antes. Olha primeiro o pré-requisito aqui. Há alguns dias contei-lhe sobre o roubo do meu carro e minha responsabilidade por ter baixado a guarda. Na tertúlia sobre sincronicidade, lembrei que na minha vida aparecem muitos números em duplas, a começar pelo meu ano de nascimento, que é 1966. Na madrugada de ontem, sonhei que vi um carro e próximo havia um buraco largo na parte superior com um segundo buraco no centro. Ontem meu carro foi encontrado na rua Júlio Fernandes, 44. Foi para a delegacia com a viatura 33220, que fica na rua Jovino de Carvalho, Down. Jovino de Carvalho, Down, não tem nada a ver com você, não? Número 233. Veja quantas repetições de número. Detalhe, foi para o Parque do Tabuão da Serra. E na porta da qual levantei uma tábua que o cobria para ver se era semelhante do sonho, e batata, era exatamente como do sonho. Acho que é um bom exemplo de sincronicidade. O professor não acha? Ainda é um pouco cedo, mas já estou registrando para meu livro. Escuta, você mandou aqui a conversa sobre o furto do seu carro, foi antes de achar, não foi? Eu queria saber de você, que a gente trabalhou com isso para você achar. Vocês lembram quando roubou o carro? Eu falei, não, vamos ver se a gente acha esse carro. Agora, ó, existem outras coisas que seria bom você ver. Você falou que o pátio é do Tabuão da Serra. Serra tem 2 R's. Se você for olhar a repetição, tem que começar por aí. Como é que fica? Pode ter uma opção de coisa nesse assunto aí, se colocar letra no meio. De modo que pensa. Agora, eu só queria saber o seguinte, se você achou o carro lá, alguém achou o carro, depois conversou aqui, eu e minha dupla estamos fazendo o projeto arquitetônico de nossa casa e pensamos em fazer um ambiente único para a TENEPS, dividindo o ambiente com um biombo e tendo 2 poltronas. Como fica essa situação em termos de OFIEX no futuro? Não tem nada disso. O negócio é levar. Outra coisa, a OFIEX demora 20 anos de TENEPS. De modo que é muito tempo, né, até lá, né? Vai fazendo do jeito que está aí para ver.
Olha, isso diz respeito à sua turma, está entendendo? Estou só te falando porque Vamos em frente, não se preocupe não. O negócio é começar o trabalho bem e ir em frente, não é isso? Trabalhar. Sim, Luiz. Página 72, professor. Aqui, só um parênteses. É muito interessante esse negócio de parentesco fico-tertuliano aqui e o teletertuliano lá. E os parentescos todos, irmãs, tias, não sei quem mais lá. Aqui tem uma, ali tem outra. Hoje já aconteceu isso tudo. Não sei se já tem mais. Se a gente for olhar, é um tal de... Nós estamos entrando na parentela aí violenta aqui todo dia. Hoje só teve aqui, teve lá em cima. São os ricochetes. Entendeu? Ricochete. Mas fala, Luiz. Página 72. El ítem 19. 19? Interação, pangrafia, fenômeno da cosmoconsciência. Você pode ampliar. O que eu quero dizer é o seguinte, é isso? Pangrafia é a hora que todos os fenômenos parapsíquicos que a pessoa entende acontecem simultaneamente, mas tudo com convergência para aquele objetivo da mensagem do fenômeno básico. Então, todos os fenômenos confluem para mostrar aquele objetivo básico. Agora, isso já é como se fosse uma preparação para a pessoa começar a ter extrapolacionismo, por exemplo, de cosmoconsciência. Porque é a hora que faz o atacadismo fenômeno. Tudo está reunido aí em alto nível. Então, a cosmovisão começa a se expandir. Ela sai da monovisão. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas tem parapsiquismo, mas desenvolve, às vezes, 2, 3 coisas, mas tudo separado, como se estivesse dentro de compartimentos específicos. Entende como é que é? Então, a monovisão. Agora, a hora que vem a pangrafia, junta isso tudo e vamos dizer, interage com o outro, enriquecendo aquilo que foi explicado. Que é a história do tipo do Rashomon. Lembra da história do filme do Rashomon? Que vem um cara e fala sobre o que ele viu do fato. O outro vem e fala, o outro vem e fala. No fim, eles tiram uma conclusão através dos vários que falaram. Então, o fenômeno é esse. Vem um fenômeno aqui, o outro tudo. Só que tem que, na pangrafia, tudo simultaneamente. Então, são várias bombas que estouram ao mesmo tempo. Entende? Isso aqui é a pangrafia. Agora, por exemplo, consciências e a pangrafia aqui, como que fica? O conscienciês, ele vem só depois não é da pangrafia, ele vem com a cosmoconsciência. Ele vem depois disso aí. A hora que começa a dar, por exemplo, extrapolacionismo de cosmoconsciência, já começa a dar ideia do conscienciês. Mas agora, a pangrafia prepara para chegar lá, ainda é antes disso. É mais elementar, é mais pré-requisito, é diferente. Quem é que está com o microfone agora? Tem alguém? Você? O senhor pode falar sobre o coniúncio? Não, eu não preciso falar, porque já tem verbete. Você quer? Quer ver o verbete? Você ainda não leu? Quero. Então deixa eu ver aqui. Vamos ver se está por aqui. Enquanto isso, professor, só um outro detalhe que o senhor falou no início. É esse aqui mesmo. Meu negócio aqui é tudo no fratura exposta, né? Vamos ver se tem aqui. Volume 2, página 1786. Tá aqui. Outra coisa, entrega direta, que não é para qualquer um. Né? Agora aqui.
Quando projetado, constato que há alterações no ambiente. Na última que tive, por exemplo, a porta do quarto estava aberta, janela sem cortina e um bonito pátio nos fundos do prédio. No intrafísico, a situação é diferente. A porta estava fechada, a janela com cortina e não há pátio nos fundos do prédio. Mesmo projetado no ambiente que conhecemos, no extrafísico, encontramos outra situação. Gostaria que o senhor falasse mais sobre a interação inter e extrafísica da projeção. A primeira coisa é o seguinte: aqui a influência de semiprojeção, ou seja, isso é uma semiprojeção. A influência de onirismo nessa história. Não existe isso. Quando a gente nota as alterações do ambiente, se a porta está aberta, ela continua aberta. Só que você vai ver algumas coisas além da porta, além de qualquer coisa. Isso aqui está mal contado. É porque ainda tem, na sua experiência, muito onirismo. Isso é projeção semiconsciente. O pai de meu filho desapareceu há 40 anos. Não sabemos se morreu, onde morreu e onde está enterrado. Isso ficou na cabeça do meu filho, que ao longo do tempo se transformou em alcoólatra e usa drogas, faz tratamento direto e ele só fala no pai. Tem algo a ver com isso ou foi fatalidade? Teria um conselho para eu levar para meu filho? Ele está internado numa fazendinha há 70 dias, mas sempre promete se curar e sai de lá e volta tudo novamente. A primeira coisa, quando ele sair de lá, leva ele para outro lugar e muda as companhias dele. Não leva de onde ele veio, vai para outro lugar. Isso aí pode ajudá-lo. Agora, outra coisa seria bom o seguinte: dê para ele alguma coisa para ele se interessar para fazer. Alguma coisa para aproveitar o resto da vida dele. Não deve deixar a pessoa sem fazer nada, não. Começa a dar algum serviço para ele desde já. Para ele pensar nos outros. E outra coisa, isso aí é problema do passado. Quer dizer que ele tem rolo com isso, é processo de paragenética, é a autobiografia dele. O negócio vem de trás. Agora, seria bom ele começar já a assistir os outros, fazer assistência, que assim ele sai do egão dele e começa a levar as coisas mais a sério. Agora, seria bom não deixar ele vir para onde ele vem, que volta tudo do jeito que era. Processo de droga e essas coisas todas, tem que dar um jeito de melhorar o ambiente, não pode ficar assim não. O senhor acabou de falar que todos aí vão passar de 100 anos. É a instituição que vai assistir esse povo. Já existe alguma ideia sobre isso? Sim. Já se falou muito em fazer aqui uma casa da gerontologia e geriatria, né? Isso precisa. Eu não toco muito nisso, porque senão eu vou ser o primeiro internado. Então, estou esperando que outros aí tomem conta. Mas já tem uma equipe aí que já está estudando a gerontologia, né? Vocês sabem disso. Então, você ainda não viu, mas seria bom entrar em contato. Com quem que é que a pessoa devia te falar aí? Hein? O Oswaldo, mas agora, onde tinha que ligar para onde? Professor, o grupo chama-se Grupo... Fala aí algum número aí, algum telefone. Grupo Longevitar. Longevitar, eu sei. Pode ligar direto no 3525-2652 que eles localizam. Como é que é? Liga 3525... 26. Não, fala bem nítido para a pessoa entender, porque eu não estou entendendo nada aqui. Fala bem nítido e forte, alto. Alto, coisa de macho. Fala aí, voz de macho. O Grupo Longevitar, coordenado. Longevitar. Número 45 DDD 3525-2652. Repete, por favor. 3525-2652 CAEC. Prestamos serviço. Cada pessoa tem uma quantidade específica de energia. E do que depende para a aquisição de energia? Depende do discernimento da pessoa, né? Consciência dela sobre o assunto, o que ela vai fazer com isso. A gente desenvolve as energias fazendo assistência aos outros. Sempre é a fraternidade, 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 fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. É isso. É a Revolução Francesa hoje, é a Revolução do século XXI. Depois de quase 200 anos, né, nós estamos aqui mexendo com o assunto. Não melhorou nada ainda, tem muita coisa para fazer. Tem um Chaves que é meio nazista, tem outro tipo nazista lá em Cuba, que ainda está vivo ainda, faz 49 lá, colega do Hitler. Esses são os colegas do Hitler, todos ditadores. Quer dizer, o negócio não é fácil. Agora, o ditador mais novo que tem, o caçula dos ditadores, chama-se Chaves.
Esse é o mais novo que tem. Tudo colega do Hitler. Não é isso? Negócio seríssimo. Então, vamos estudar. Quando o senhor renova, né, com uma Verpon, o senhor acha que vem mais pela necessidade do momento ou pela inter-relação entre eles, das Verpons? Não, a Verpon aparece para quem está trabalhando com ideias avançadas, para ajudar os outros. É aí que a Verpon aparece com mais facilidade. Outras Verpons que aparecem, às vezes, pode aparecer até coisa mais avançada, mas negativa. Estudo a gente tem que ver. Se quer Verpon mais avançada, negativa do que aquela de fazer uma bomba supositória e o cara estourar através do supositório, essa é desse ano. É uma Verpon, mas diretamente da baratosfera. Então o problema todo, a Verpon que nós estamos falando, são essas de ponta mesmo, de alto nível, evolutivo, natural, etc. Então, situações diferentes, não é isso? Então, as duas coisas funcionam juntas, né? Tanto o veio, que é a rede, quanto a necessidade do momento, é isso? As duas coisas. Tudo é uma necessidade. Eu, por exemplo, estou estudando muitas coisas sobre nazista e falando muito dos judeus. Por quê? São as conservas, já expliquei isso aqui. Está todo mundo chegando aí, a gente tem que ver. Olha os problemas, como é que são. Então, quando o senhor fala de ficar sempre pensando na mesma coisa, fazer uma... imersão. Imersão. Isso é para ficar dentro de um cluster da rede, é isso? Para ficar... Porque a hora que você entra e começa a pensar só naquilo, você está fazendo evocação. Vai chegar um ponto que você fica como especialista do assunto. Vai aparecer amparador para te ajudar. A hora que viu o acúmulo de esforço, de alto esforço que você apresentou, eles vão te ampliar aquilo, vão enriquecer você. Vale a pena. Mostra também a sua constância. Constância é uma coisa muito séria. Vale a pena pensar nisso. Constância. Não é isso? Agora, a AMI não veio e ficou para outro dia, né? A amizade. Mas fala. Professor, página 72. Pois não. El item 20. Interação para direito, para dever. Para direito, para dever. Aí, no caso do doutor aqui, ó, o nosso juiz falar alguma coisa. Ô chefe, vamos ver. Te vira, explica aí para ele, você está aí pertinho, você é vizinho dele. Pega o microfone. Para direito, para dever. Interação. É a lógica de que para todo dever surge algum para-dever e vice-versa, como lógica presumida. Mas a gente começa a identificar, às vezes, também para-deveres que podem não suscitar um para-direito para a própria consciência. E outra coisa, tem para-direito que é exagerado, é como se fosse uma obrigação ditatorial. Isso é dogmático. Então isso tem que ser excluído. Mas agora que existe a obrigação... Mas eu diria, professor, do ponto de vista da rede interativa, eu acho que é a lógica de que para cada um corresponde uma série de outros. Então, se há um para-direito, surgem para-deveres relacionados a ele. Está entendendo isso? Cria uma rede de... É o doutor que está falando, ele é especialista no assunto. Tá? Eu sou da rabulística, ele não. Ele é da jurisconsulto, parecerista. Eu ia chamar a vovozinha, professor, mas não vou não, deixa. Não. E a vovozinha, né? Eu sou... Mas tudo bem, vamos embora. Certo? O meu negócio tem que falar assim, quando um poder maior se levanta, a gente abaixa o taco. Eu devia de fazer, quando ele fosse falar uma coisa dessa, trazer colocar uma toga nele aqui, para ele dar o parecer, né? Agora, eu posso fazer uma toga, sabe como é que é, de carnaval, aquela carnavalesca? Agora, Chupechu, não é isso? Eu pergunto... Toda colorida, bonita. Exu é assim, né? Eu pergunto para vocês, o que é mais importante para vocês? El para direito ou el para dever? O que é mais importante para você? El para direito ou el para dever? O mais importante é o para-direito. O para-direito ele é mais amplo. Ele é que pode definir se você tem
é preciso fazer aquilo ou não. É o para-direito que vai defender. Porque ele é mais amplo. Ele está por cima. Pensa bem. O problema é esse. É que são formas de raciocinar. São formas de abordagem. Mas agora, do ponto de vista mais lógico, é esse. A para-direitologia está por cima, entende? Da para-deverologia. É que a abordagem a abordagem, me parece que do para-direito, ela é mais assistencial, né? Ela está focando não é isso. Presta atenção. Se você chegar com para-dever em cima de uma pessoa, há uma imposição. Agora, se é um para-direito, é um direito que a pessoa tem, sim. Quem decide é ela. Eu acho que o meu dever é esse, porque eu achei. Agora sim. Entendi. A capite? Capite. Então o para-direito é muito superior ao para-dever. O problema, a pessoa cresceu, ela está por cima, ela se sobrepõe, tendo o problema. Agora, tudo é um processo de direito. Você está vendo a jurisprudência, como é que o negócio é sério? A jurisconsulta. Pois é. O negócio é esse. Agora, tudo a gente tem que, em direito, então, e nessa questão aqui, que é filosófica também, que é da área do Arlindo, tudo a gente tem que ponderar bem e saber qual o alcance da acepção dos vocábulos. Qual é aquele universo que o vocábulo exprime? Se você pensar por aí, você erra mesmo. O direito, o Rábulo aqui está te lembrando, cuidado, abre o olho com isso. Só para clarear, para essa resposta, para essa abordagem, o senhor usou para-direito com P maiúsculo, né? É lógico. Não é... É a para-direitologia que eu falei aqui. A hora que eu comecei a falar, eu falei, para-direitologia. Aí já é a ciência. Agora, olha a lógica do que eu estou falando. Uma coisa é você arranjar um negócio que é imposto a você. Outra coisa é que aquilo é voluntário, é espontâneo, saiu de você. É a sua vontade que determinou. Agora, determinou por quê? Porque a sua maturidade permitiu acrisolamento da vontade. Estou usando agora uma de direito. Acrisolamento da vontade. A intencionalidade é outra. Houve um enriquecimento do processo. Não há imposição externa. Há, pelo contrário, uma, vamos dizer, iniciativa interna, do interior entende? Vamos dizer, da intraconsciencialidade da pessoa, o micro-universo dela. Ninguém está sobre ela. Aquilo foi espontâneo, veio. Então veja, é o processo da doação, a interação, no caso aqui, interassistencial, é por aí. Ela é bem óbvia, bem clara, não tem por onde. Professor. Quem é que está aí? Você? Vai. Então, eu estava lendo e o senhor fala da aproximação de dois micro-universos opostos. A pergunta seria o seguinte, sobre essa aproximação desses dois micro-universos. No momento que nós temos, o senhor, inclusive no início da tertúlia, antes de começar a filmar, estava falando sobre a dissociação. No momento que nós associamos dois micro-universos opostos, é possível trabalhar em cima disso e tirar várias neo-verpons. Independente dos micro-universos. Que vai ter alguma coisa saída da grupo Karmologia. Agora veja, isso tudo ainda é pequeno. Vai chegar um ponto que aquilo vai se expandir de uma tal maneira que você vai passar para a policarmologia. Agora, tudo começou na ego-karmologia. Sim. Então você veja, a holocarmologia, a holocarmalidade sua, você tem que dissecar, picotar, examinar aquilo, colocar no micrótomo e ver os detalhes. Aí a coisa fica mais clara. Agora, o direito é bom porque eles procuram fazer isso em todos os aspectos. E a partir da acepção da palavra. O direito é bom por causa disso. Ele dá a minúcia, ele picota, eles querem saber tudo ali dentro. Agora, o problema é que às vezes eles passam da conta para fazer manobra. Aí é que é o que é o ruim, que é a ambiguidade do texto, que não pode ter. A gente tem que fazer um texto, do ponto de vista de direito, sem nenhuma ambiguidade, se for possível.
Não pode ter nada, é tudo definido. Se deixou uma coisa ambígua, a pessoa entra por ali. O rato entra e faz um buraco. É sempre assim, entra pelo debaixo do pano. Mas agora, se você for pensar, o direito é fora de série para fazer a pessoa analisar a série. Em certas coisas de direito, existe muito mais prática dentro do direito, por exemplo, do que dentro da filosofia. Agora, a filosofia do direito, então, aí casa uma coisa com outra de alto nível. Vale a pena pensar. É isso que eu, às vezes, conversava e discutia com Pontes. É a filosofia do direito, entende? É a filosofia política do processo, é a filosofia sociológica, no caso. É o problema antropológico da coisa. Isso é superior à psicologia comum. Cada amplitude, aquilo aumenta. Mas você entendeu, Fafá, como é que é? Professor. Hoje eu estou na base da repetição de tudo, então estou falando Fafá. Aí, ó. Seguir aqui na onda da minha amiga. Né? É interessante isso, além da gente expandindo, saindo do universo da consciência, quando você aproxima coisas completamente diferentes que aparentemente... As aproximações simples. Não tem Agora, nenhuma relação. Olha aquelas duas sessões do Homo sapiens urbanizado. Sim, ok, vamos lá. Vocês agora estão começando a ver, porque eu já naquele ano, já pensei, isso foi, quantos anos já faz? Foi 2003. Eu já pensei no negócio para julgar com ele, porque eu sabia que mais tarde ia ajudar. Né? Agora começou a ajudar através do próprio livro. O povo entender as congéus. Senão não daria. É o jeito. Professor. A saída. Sim. Só porque o senhor comentava, né, mesmo um texto, uma lei, né, escorreito, assim, que eventualmente não deixasse nenhuma margem de ambiguidade ou de polissemia, assim mesmo, quando há não só advogados, né, juízes, cortes, a interpretação que eles emprestam, as diversas, o sentido da lei, o sentido literal da lei, é incrível quando há má vontade, manipulação, como uma palavra, por exemplo, educação. Aí eles falam que a educação tem um determinado sentido, outro não, a Constituição define. Mas aí vem as falácias, né? A falácia existe em todas as áreas de manifestação da humanidade. Sempre tem falácia. A gente tem que acabar com isso. Só deixar que ela predomine. Só para frisar, né, que ao longo de séculos de história humana aqui, intrafísica, isso é ultra recorrente. Nossa, manipulação do sentido da lei. Todo lado. Até para levar... Agora, ó, quer ver seu livro? Fala sobre isso. Isso nas... Você já pensou que que não seria um livro desse aí? Para analisar o processo de direito dentro dessa área? Cadê o livro? Só para fazer Tem um advogado que acabou de dizer, fez assim com a cabeça. Está vendo? Já tem um que vai comprar seu livro. Tem outro aqui, dois, tem um rabo aqui, três, olha lá. Tem três. Tem três. Quatro, tem mais um, Olha, aquele ali é bom, ele tem uma editora. É capaz que ele edite, ele é capaz de ele não vai editar. Mas olha, no detalhismo, efeitologia, o efeito halo das neoideias. O professor pode falar sobre esse halo de neoideias? Olha, nós tivemos hoje discutindo aqui vários temas que diz respeito a esse halo, né? Que é o problema, por exemplo, de uma verpom atrair outra. Isso aí mostra que é o caminho do halo. Uma coisa puxa a outra. A rede interativa é justamente o efeito halo. Aquilo se expande. Você mexe com um tema aqui, aquilo tem repercussão, vem a ressonância. E outra coisa, tem também o retorno, aquilo dá o eco, bate lá e vem. Então, isso tudo é importante naquilo que a pessoa faz. Vale a pena ponderar. O efeito halo, no caso. Pense bem que você vai ter um efeito halo a seu favor com um retorno positivo, devido você pensar positivo. Aquilo que a gente faz, a gente recebe na mesma qualidade. Tem mais alguém que está com o Luigi, lá em frente. Por ejemplo, o CPC,
Escuta, eu estava olhando que aí tem 2 Luizes. Quando o Luiz Bonatti chegar, vocês ficam juntos também. Que assim nós vamos fazer, é o reino dos Luizes, aquele da França. Né? Aí eu preciso saber quem é o Luís XII, Luís XIII, Luís XIV, Luís tal, não sei. Porque, olha, está tudo aqui. Aqui já está guardando lugar para ele. Né? Então nós temos os Luizes. É preciso ver. Preciso ver isso. Vamos juntar esses Luizes aí. Eu sou Luiz Inácio. Você é Inácio. Não, ele é parente do Lula. Ele é parente do Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Só tem que é o Lula da Argentina. Mas então, Luiz, fala aí. Não, o professor queria perguntar o Código Pessoal de Cosmoética. Como que seria a interação ou entrosamento com o para-direito? A cosmoética e o para-direito? Não, Código Pessoal de Cosmoética. Não, o problema todo é o seguinte, o para-direito, ele é baseado na ética. Agora, na hora que é para, mostra que o processo é multidimensional. E é de para-fenômeno, de para-fato. Sendo assim, ele já é amplo, ele é grande, ele é holo, você está entendendo? É uma cosmovisão enorme. Então, você vai ver que precisa ser a cosmoética. Já não é só ética, moral ou bioética, seria a cosmoética. O para-direito, ele é tão amplo que precisa disso, já é a cosmoética. Nós estamos debatendo CPC e Código Pessoal de Cosmoética e para-direito na dinâmica. Sim. Faz já 3 semanas. Mas... Agora, veja a amplitude do universo de cada coisa. O contexto, por exemplo, do para-direito é tudo de cosmovisiológico, é grande, amplo. Entende? Agora, o que é importante é a pessoa se situar lá dentro. Uma pessoa mínima que seja, se ela vai ver esses conceitos amplos, ela cresce. Por menor que seja ela perde. Então, o que dura é o seguinte, é você ver o anãozinho que pensa com muita lucidez, junto do gigante que não está pensando com nada. Ele é muito mais forte do que o outro. Então, o pigmeu lúcido é superior ao gigante, vamos dizer, obnubilado, entendeu? Fechadão. De modo que o obscurantismo é que é a diferença com o esclarecimento. Tem que acabar com o obscurantismo através do esclarecimento. É o que a gente tenta fazer aqui. Agora, a maioria vai chegar a um ponto que você tem que levar tudo para o máximo. São as coisas globalizantes. Não tem jeito. Então, por exemplo, o povo combate muito a globalização, mas não adianta, isso veio para ficar. A maior prova que nós temos de globalização até agora é a União Europeia, né? Mas é uma coisa palpável, não tem jeito de ir. Agora, acho que eles ficaram tão entusiasmados com certas coisas que foram um pouco precipitados. Eles tinham que ponderar mais os países que estão pondo lá dentro. Agora tem criado problema de vez em quando. Agora, quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Né? Como é a primeira vez que se faz um negócio tão amplo, eles agora estão tentando fazer a União Europeia aqui na União Sul-Americana, né? Que é o processo do Mercosul e as coisas todas, Unasul, esse negócio. Vamos ver, com a experiência que tem de lá, o que é que já vai dar aqui. Já apareceu outro que é o BRIC, não é isso? O processo com o Brasil, vamos ver. Tudo é caminho para a globalização. Agora, não adianta combater a globalização. Cedo ou tarde tem que melhorar. Mas é que essa globalização que está aí é mais baseada em comércio, em dinheiro, e contrabando. O dia que isso normalizar vai melhorar tudo, inclusive nas fronteiras, igual aqui. Não vai ter tanto contrabando, tanta mesclagem do processo lícito com ilícito, a sujeirada com a limpeza. Já existe entre Brasil e Argentina uma moeda comum. Eles tiram o dólar para a parte comercial. Como é que é? Que já existe. Já existe o quê? Uma moeda comum entre Brasil e Argentina. Não, eles estão tentando fazer uma moeda aí já nesse sentido. Eles querem fazer. Do jeito que criaram, eles querem imitar o que foi feito na União Europeia com o euro, né?
Agora, isso é para fazer uma moeda que seja sul-americana, para todo mundo aqui. Isso tem muitas vantagens, mas precisa ser muito bem feito. Se a pessoa fizer uma moeda aqui, daí a pouco vai ter falsificação, tudo quanto é jeito for mal feito. Como é que vai ser? Vai ser uma África, um negócio. Da América do Sul vai para a África. Né? Agora vai ser feio. Vamos ponderar isso aí, mas vale a pena. É por aí. Agora veja, tudo é a policarbonologia para chegar na holocarbonologia. Entende? Agora veja, uma pessoa isolada já é difícil chegar na policarboналidade, agora juntar países, por isso que a gente tem que ter paciência, beber muita água, entende? Pensar com calma, não esperar sentado, esperar trabalhando, mas pensando, porque senão não vai demorar. Sem rede. O senhor já teve projeção em países, ou em países não, em planetas com estado mundial? O senhor já vivenciou? Não, eu vi alguma coisa, né, parecida. O senhor pode dar uma palhinha da questão do tamanho do Estado, como é que é o poder, se é uma coisa as coisas que eu sei é que para a gente entender que do jeito que nós vivemos hoje, é uma espécie de colegiado. Mas agora tudo feito por processo de aclamação. Vocês estão notando, por exemplo, que hoje nós estamos começando a ser o seguinte, não há mais distância. A pessoa em qualquer lugar que está, ela está em todos os lugares. Então, a tendência dos planetas é caminhar para ficar tudo do jeito que está fisicamente. Você pensa que você está lá. Então, o problema nosso aqui de vida do corpo, isso não vai acontecer, lógico. Mas você vai ter uma interação de comunicação na supercomunicação imediata. Então, por exemplo, se resolve nesse horário, às tantas horas, vamos resolver o problema. Todo mundo sintoniza, entra em torno, e há uma aclamação na hora, aquilo resolve tudo. E é instantâneo. Agora, com o passar do tempo, isso fica com uma técnica de tal maneira, vamos dizer que não tem jeito de fraudar. Entende? Já tem os recursos de defesa antifraude. Tudo já aconteceu, porque o processo é vivenciar. Quanto mais vivenciar, vai acumulando as experiências, o negócio vai chegar nisso. Agora, mesmo considerando um conjunto de consciências bem evoluídas, isso ainda tem altos e baixos, devido ao processo de doença, um acidente, coisas inesperadas. Por isso que eu gosto muito de falar na palavra surpreendência. Que de um dos lugares que eu vi assim, que eu vi as coisas mais avançadas do processo, eu saí de lá com essa palavra na cabeça, surpreendência. Tem sempre as surpresas daquilo que é superior àquela vivência que o povo conseguiu. E aquilo ali pode criar algum conflito. Não é um conflito grande, mas cria um incidente, cria um tropeço, um travão, que precisa de ser combatido, que precisa de ser analisado. Quer dizer, essa surpreendência ocorre pela desigualdade dos níveis evolutivos. A desigualdade que ali ainda tem, porque não tem lugar nenhum. Não tem como equiparar. Não tem jeito. Agora, por exemplo, uma das coisas que eu queria ver, nesses lugares, ainda tem o processo de ameba, ou qualquer coisa nesse sentido, entendeu como é que é? A bactéria, esse negócio. Mas a influência já não é tanto assim. Já existe a autodefesa da imunologia superior para o processo. Agora, eu acho, então, que vai chegar a um certo ponto que nós vamos ter uma imunidade que as bactérias não vão gostar da gente. Está entendendo? Então, eles devem começar com algum tipo de bactéria primeiro, depois outro. Então, as pessoas vão passar por uma luz, por exemplo, e aquilo imuniza o processo todo para afastar as bactérias. Nada de matar as bactérias, é afastar. Então nós vamos ficar. Então, para mim, o maior remédio dentro da farmacopeia universal, que seria, vamos dizer, a panaceia universal, seria fazer
vamos dizer, uma imunidade mais profunda, absoluta, extensiva, mas que eu ia chamar a refratariedade. Então, eu vou te dar o refratário. Pronto. Você está entendendo? Agora veja, eu acho que isso é que nós vamos caminhar para as coisas. Então, o remédio, eu vou dar o refrator para todo mundo. Ó, a Ami chegou. Ami, eu vi uma coisa sua que é a maior, eu queria discutir com você e você vai decidir para mim. Você fez uma hiperrevisão, pela primeira vez eu consegui pegar você. Esses anos todos eu nunca consegui, porque você é muito viva, mas dessa vez eu te peguei. Você, estava lá escrito approche, em francês. Você riscou e colocou approche. Tá certo? Aí ela reconheceu. Agora veja, eu estou com vontade de colocar os dois juntos para... Eu ponho, né? O approche e o approach. Está de acordo? Eu vou fazer isso lá. O verbete é teste conscienciológico. Agora, eu me senti o tal de achar uma hiperrevisão sua, que essa aí é impossível. Gente, esses anos todos, é a primeira vez que eu pego ela na curva. Ela tudo, ela olha, ela cisca tudo. Isso aí é terrível. Agora, veja, como diria o Wagner se estivesse aqui, ela é uma baixinha invocada. Em matéria de conhecimento é um negócio dela. Terrível. Mas olha, isso aqui, o que que é, hein? Ah, é? Ah, já está saindo. Eu vou ver isso aqui, então, com calma. Eu quero ver. Bacana, obrigado, valeu. Mas olha, então eu vou mexer lá no teste conscienciológico para colocar os dois juntos, porque assim o outro não vai cair nessa. Agora veja, a gente quase não usa muito francês, não usamos mais o inglês, dá nisso. E então ela coloca lá o francês nisso. Vai ser bom para nós. Isso é ótimo, muito bom, positivo. Mas olha, ela veio no último momento para esclarecer meu processo. Eu estou... você ouviu, por isso que ela veio. Porque eu não falei sobre o assunto do online, eu falei antes. Você só ouviu que a gente estava falando o seu nome, eu não sabia o quê. só ouvi no final, porque eu estava esperando o pessoal da vigilância sanitária para dar o habite na casa. Aí tem uma hora que eu consegui... Sabe, ela tem um palacete lá no Campo Sonho, que é o máximo. E perto da fronteira. É o máximo aquilo lá. É cheio de altos e baixos, parece que tem 2 andares. O negócio é impressionante a casa. Fiquei bobo de ver. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 52 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 11 votos online. Hoje vamos ter 2 recados, Marisa B., segundo encontro da governança, Milena Apex. A eleição do verbete para amanhã. Inocência, invalidez parapsíquica, meta optata, racionalidade rudimentar, resíduo mitológico, saudade da volitação, sinal de alerta, status momentosos, veracidade autoverificável, vida ecológica, vida matemática, visão panorâmica. Bem, boa tarde. Nós estamos aqui hoje não para fazer um convite, mas um pedido. Aquelas pessoas que estão tendo ideias originais, verpons sobre a Cognópolis, a CCCI, nós convidamos e pedimos que contribua com essas ideias. Se puderem estar, dia 24, sábado, lá no Discernimento, das 15 às 20 horas, para debater as ideias, estamos abertos. Se não puderem, coloquem no papel e nos entreguem. Tudo vai ser avaliado com muito carinho. Obrigada. Boa tarde. No dia 7 de novembro, o professor Laínio Losch ministrará aqui no CAEC o curso Autogestão Existencial.
e tem como objetivo principal ajudar as pessoas a conciliar as diferentes áreas da vida. Quer dizer, como conciliar o voluntariado, a TENEPS, a carreira profissional, a escrita do livro. Então, o curso, ele oferece uma série de técnicas para ajudar a pessoa a otimizar o seu tempo, evitando os desperdícios conscienciais. No dia 7 de novembro, as inscrições estão sendo realizadas aqui no CAEC. E para quem não conhece a Conscienciologia e tem interesse em fazer um curso introdutório sem pré-requisito, a Apex vai estar ministrando também o curso Introdução à Programação Existencial. Então é importante aqui que quem tem um amigo, um parente, um colega de trabalho e tem interesse em conhecer os conceitos básicos da Conscienciologia e da programação existencial, nos dias 14 e 15 de novembro, a Apex então vai estar dando o curso Introdução à Programação Existencial no De Paula, né, no auditório do De Paula, e é bem acessível para todos chegarem lá, no centro daqui de Foz do Iguaçu. E as inscrições também estão sendo realizadas aqui na recepção do CAEC. Obrigada. O verbete para amanhã é saudade da volitação com 13 votos. Obrigada e boa tarde a todos.